O pai não o interpela com perguntas como, por exemplo: não, você não vai fazer isso comigo. O pai não diz: meu filho, você vai para onde? O pai não diz: não está legal aqui em casa. O pai não diz: meu filho, lhe criei com tanto amor e carinho, te dei tudo. Não tem nenhum questionamento, nenhuma indagação. O pai não interpela o garoto em nada. No versículo 11, o filho pede e o pai reparte no 12. Olha que coisa, o 11 e o 12 intrinsecamente conectado, é o pai, o filho pedindo e o pai entregando. Por que isso me chamou a atenção? Porque o pai não vai dizer para o garoto assim: o que você quer que melhore aqui em casa? O Wi-Fi não está chegando legal no quarto? A culinária, garoto, você não está agradando? Pastor, e por que o pai não vai dizer para o garoto alguma coisa? Só vai repartir, para deixar claro para nós que esse ambiente paternal, essa casa de papai, em nenhum momento, nunca foi, nunca será confinamento, sempre será relacionamento. Dentre tantas as lições que pastores, pregadores e hinos, músicas absorvem desse texto, o Espírito Santo comunicou no meu coração dizendo: Otoniel, observa que o pai não vai dizer para o garoto: que papai melhora o quê? Não, o pai, sempre pai, sabia que era o pai, só vai repartir para o filho. E onde é que isso implica na prática para nós? Só um pouquinho aqui de cultura judaica. Quando o filho pedia parte da herança, sendo mais novo, eruditos dizem que ele recebe 30%, o mais velho 70%. Isso não vem ao caso do percentual. A questão é mais profunda do que essa. Qual é, pastor? É afetiva. Porque quando o filho fala para o pai assim: ó, eu quero ir embora, era o filho dizendo: o senhor não importa mais para mim, o senhor não significa mais nada para mim, pouco importa a sua presença, a sua fala ou quem o senhor é, eu quero ir embora. Já não tinha mais nenhuma conexão afetiva, emocional, familiar, não tinha nada disso. O garoto agora está decidido em ir embora. Percebeu que o pai não melhora cardápio? Percebeu que o pai não trabalha na casa para que o quarto fique maior? Vamos dar mais espaço para o garoto? Não. Isso me remete a dizer ao irmão, à irmã, o filho, nós que estamos aqui, que a igreja não precisa alterar os princípios da casa para lhe ter. A igreja não precisa alterar os princípios doutrinários bíblicos para lhe agradar, para você permanecer, tal como um evangelástico que vai elastificando a ponto que me agrade. Então eu vou dizer uma verdade para você: de quem é a palavra na casa do pai? Do pai. De quem é a doutrina bíblica na casa do pai? Do pai. Quem manda na casa é o pai. É o filho que se adequa, é o filho que se orienta, é o filho que se adapta, é o filho que converte, é o filho que se transforma, é o filho que permanece. E quando o pai reparte, o pai está ensinando: eu não vou obrigar ninguém a ficar. É tão interessante isso, porque evangelho, casa de Deus, igreja, é o único ambiente que você entra quando quer e sai sem avisar. Eu gosto de pensar nisso aqui, do convite de Jesus em Mateus 11, dizendo assim: ó, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa palavra vinde é interessante. Vinde no grego, na exegese do grego, é delt, que significa vem até aqui, chegam cá. E a palavra aqui, ó, vinde a mim, todos. Esse todos aqui é interessante. Por quê, pastor? Porque todos é qualquer um de qualquer lugar. Então, na verdade, quem vem para o evangelho é qualquer um de qualquer lugar. Quem vem? Qualquer um. De onde? De qualquer lugar. Então pode chegar quem quer, a hora que quer, do jeito que tiver. Só tem um processo: o dono da casa é o pai, a palavra da casa é o pai, o jeito da casa é do pai, o cheiro da casa é do pai, o cardápio da casa é do pai, as mobílias da casa é do pai, o ambiente é pai, é paterno. Logo, esse filho, o texto diz para nós que ele quer ir embora. Só que você observa, versículo por versículo, no 11 ele pede, no 12 o pai entrega.
Aí você pensa assim: tadinho do garoto, já foi. Foi não, não foi. Não foi, porque no 13 o texto diz para nós assim, ó: passado alguns dias. Em uma outra versão diz dias depois. Em uma outra versão diz alguns dias depois. Eu pergunto, uma pergunta retórica, é óbvio. O garoto pediu no 12. Por que não foi embora no mesmo versículo? Não, pastor, ele foi embora no versículo 13. A minha pergunta é: ué, não queria tanto ir? Por que não foi? Não recebeu o que pediu? Por que não foi? Deixa eu só informar o irmão que herança naquela época, riqueza naquela época é muito diferente de hoje. Pastor, como eram as riquezas da época? Boi, ovelhas. Tá. E hoje? Irmão, você pode estar sentado do lado de alguém milionário, bilionário, trilionário e não está sabendo. Porque a riqueza dele está onde? No aplicativo de um banco. Você pode estar sentado do lado de alguém que tem um bocado de zero na conta, mas ele está aí, ó, sem nenhum boi, sem nenhuma vaca, pelo menos aqui, sem nenhuma ovelha, pelo menos aqui. Por que eu estou falando isso? Porque nessa época aqui, a riqueza era o quê? A riqueza eram os bois, a riqueza eram os gados, os animais e tal. Já imaginou o pai dividindo com o filho? Onde é que esse filho botou tudo isso? Ah, pastor, em algum lugar. Tá, ele pediu, o pai deu. No outro dia de manhã, quando ele senta na mesa do café, ele come do pão, bebe talvez do leite, que já era de quem? Do pai, porque o que era dele ele já tinha recebido. Então quem é esse filho? Esse filho aqui está nutrindo uma relação utilitária. Eu estou na casa do pai, mas eu não quero o pai, eu só quero o pão do pai. Eu estou na casa do pai, mas eu não quero o pai, eu só quero as coisas do pai. Eu estou na casa do pai, mas eu não quero o pai, eu quero os bens do pai, porque o meu é meu e agora eu só quero consumir o que o pai tem. É um filho consumista numa relação utilitária. É por isso que a Bíblia diz que passado alguns dias. Por que passado alguns dias e não muitos? Por que passado alguns e não o de sempre? Porque ninguém fica muito tempo na casa do pai depois que perde a comunhão com o pai. Ninguém fica: pastor, eu faço isso. Você só pode ser um ativista. Pastor, eu aqui exerço tal cargo. Você só pode ser um funcional. E a relação? A relação já acabou. Então, palavra para nós esta noite de terça-feira: ninguém permanece muito tempo na casa do pai depois que perde a relação com o pai. Eu só quero o pão. Não fica. Eu só quero as coisas, não permanece. Eu só quero as bênçãos, também não fica. Eu só quero, não fica. Não tem permanência quem não tem comunhão. Não tem permanência quem não tem relacionamento. Eu acredito no Jesus que abre porta. Eu acredito no Jesus que te dá vitória. Mas acima, prioritariamente, majoritariamente, a tudo isso tem que ter relacionamento com o Pai. A maior bênção que você pode ter é a comunhão com o Pai. E depois, pastor, as outras coisas vão acompanhando, vão se acrescentando. Bendito seja o nome de Jesus. Filho que é filho não senta na mesa para comer o pão do Pai, mas senta na mesa para se relacionar com o Pai. E quem se relaciona com o Pai, não faltará o pão na mesa. Bendito seja o nome de Jesus. Ele vai embora. E a saída desse garoto me chama a atenção. Por quê, pastor? Porque a saída desse garoto, no versículo de número 13, diz para nós, escute bem: ele partiu para uma terra longínqua. Ô irmão, eu já vim aqui na Devec Santo André algumas vezes, mas não consigo chegar ainda sem GPS, que eu moro na roça. Eu moro no interior. Lá no interior eu ando tranquilamente. São Paulo não dou conta. E aí eu boto no GPS. E é sempre assim, ó: origem, minha casa. Destino, Avenida Industrial, não lembro mais o número, Santo André. Ok. Fiquei pensando nisso. No que, pastor? No garoto saindo na porta da fazenda. E os servos, o porteiro dizendo assim: vai para onde, rapaz? Ele disse: eu vou para uma terra longínqua. E está botando onde? Botando aqui no GPS. Imagine, GPS, origem.
casa do Pai. Destino, terra longínqua. O que o GPS ia dizer? Destino não encontrado. Você percebeu? Por quê, pastor? Que não tem destino certo quem sai da casa do Pai. Só tem um detalhe interessante: pode desejar ir para qualquer lugar do mundo, mas a sua origem sempre vai ser a casa do Pai. Aqui eu vou ser mais profético ainda para alguém. Não adianta. Uma vez com cara de igreja, irmão, você pode sair para qualquer lugar, alguém vai dizer assim: você não era, você não está meio, eu era de lá. Isso aqui não tem nada a ver com predestino, não. É alguém que já sentiu a presença, é alguém que é filho, pode ir para qualquer lugar. Alguém vai dizer assim: mas você tem uma origem, você é da casa de papai. Oh, bendito seja o nome de Jesus. E esse garoto vai para uma terra distante. Ele vai nos ensinar algumas coisas nessa saída da casa, como por exemplo, uma fuga identitária. Ele só não vai sair do endereço, ele só não vai mudar de geografia, mas ele quer um distanciamento emocional, um distanciamento espiritual. Esse rapaz aqui, ele só não vai fugir do pai, mas ele também vai fugir dos limites do pai, dos princípios do pai, do pertencimento do pai, da realidade da casa do pai. E aqui preciso dizer para alguém: muitos não querem estar onde o pai está, porque não querem obedecer às exigências da casa do pai. Os princípios invioláveis, intransferíveis e inegociáveis da casa do Pai. Aí o texto diz para nós que ele vai para uma terra distante, e lá desperdiçou tudo os seus bens. Meditando nesse texto, parece que eu estou vendo um garoto indo embora. E o texto é cheio de informações detalhadas. Diz para nós que ajuntando tudo. Eu fiquei pensando assim: ajuntando tudo o quê? Se tudo que ele tinha era o Pai. Que tudo que eu levo, se tudo que eu deixo está em casa? Que tudo que eu levo, sendo que tudo que eu tenho é o Pai. Ele é tudo para nós. Ele é o tudo que você tem. Que tudo que você leva quando sai da casa do Pai, sendo que o tudo você está deixando? E é o Pai. Mas ele vai. Aí o texto diz que ele foi parar numa terra aonde uma grande fome sobreveio e começou a passar necessidade. Eu preciso dizer para alguém que às vezes as terras de necessidade é para lhe trazer clareza da abundância que você tinha na casa do Pai. Às vezes o poço profundo da necessidade, a escassez, é para revelar a abundância que você tinha na casa do Pai e não dava importância. E esse garoto agora percebe que os recursos acabaram, e a fome vai expor. A fome expõe a fragilidade humana. E ele agora está faminto. O orgulho começa a desaparecer, e o garoto vai desejar as comidas que os porcos comiam. Ele vai viver uma espécie de desintegração da dignidade. E é interessante que a Bíblia usa o termo assim, ó: e ninguém lhe dava nada. Eu fiquei pensando sobre esse ninguém, se eram os donos dos porcos ou os porcos. E deixa eu dizer uma coisa para você: não adianta demonizar o dono dos porcos. Pastor Toniel, esse proprietário dos porcos aí é enviado do diabo, viu? Não, sabe o que ele era? Dono dos porcos. Esse dono dos porcos aí, pastor, isso aí é a própria personificação do Satanás. Não, sabe o que ele era? Dono dos porcos. Sabe onde ele estava? Na terra dele. Que terra? Longe da casa do Pai. Então quem está longe da casa do Pai só tem pouco para criar. O problema não é quem cria o porco, o problema é o que o filho está fazendo lá. Lá longe é o que tem, distante é o que se tem, é como se vive. Todas as luxúrias, todos os prazeres, todos os desejos, todos os vícios é de longe.
Então o problema não é o que tem lá. O problema é por que esse filho deixou o que tem cá para ir para lá. Mas ele foi. Ele foi e agora começa a passar necessidade, a autoimagem destruída, a vergonha profunda, o sentimento de inutilidade, o desejo invertido, onde sentava na mesa do pão, onde sentava junto com o pai, agora deseja comer as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Mas o texto sagrado diz para nós que esse pecado que promete elevação, mas agora configura no garoto uma desumanização, desejando comer o que os porcos comiam. O texto vai dizer para nós no versículo 17: e caindo em si. Ô irmão, vem cá, vem comigo agora. Ele pede para sair, caiu. Recebe do pai e sai, caído. Vai para longe, caído. Deseja comer o que os porcos comiam, caído. Alguém pode questionar-se: pastor, tem para onde cair? Tem mais para onde cair esse garoto? Essa situação aí tem mais como ser prejudicial, danosa, vergonhosa, ignominiosa? Tem mais? O que tem mais para ser destruído? Tem mais uma queda. Qual? Caindo em si. É a única queda que cai de pé. Esse autoencontro. É tão maravilhoso isso aqui. Por quê, pastor? Porque isso aqui começa uma estruturação que eu chamo de estruturação de arrependimento. É quando não há nenhum apontamento, mas há um quebrantamento em dizer assim: o que é isso, gente? O que eu estou fazendo aqui? Sabe como é que eu chamo isso? De uma consciência de realidade. Ó, maçando lama no chiqueiro. Ele, espera aí, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Onde eu estou? Aí o texto diz para nós que ele vai dar o grito. Olha o versículo 17: caindo em si, ele grita: quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ô irmão, eu pergunto e você responde: o filho estava perto ou longe? Longe. Gastou tudo dissolutamente na prodigalidade. A prodigalidade é isso, gastar sem responsabilidade. Quando ele gasta tudo dissolutamente, como um filho pródigo mesmo, ele ainda grita assim: ó, na casa de meu pai tem fartura de pão. Posso pensar com você? Abra um parênteses aqui. Nessa hora o inferno se torna mais infernal ainda, porque o diabo pensa assim: está longe da casa do pai, teve uma crise de identidade, teve a dignidade agora distorcida, não vai lembrar nada. O garoto maçando lama lembrou: na casa de papai tem mesa, na casa de papai tem pão. Eu estou falando com alguém que parece que você está longe, mas as lembranças estão aí ainda, de quando você sentava na... Eu estou sentindo a graça de Deus aqui para dizer para alguém agora: a casa do pai ainda é a mesma, foi você que saiu. A mesa do pai ainda é a mesma, foi você que foi embora. A casa do pai ainda é a mesma, foi você que está longe. Mas Deus dá o grito, e o grito da graça na minha voz agora é numa terça-feira à noite, que o céu está dizendo: ainda tem lugar na mesa de papai para alguém. Quantos trabalhadores têm fartura? Ô irmão, o que o diabo não pode tirar é a memória da casa do pai, do garoto. Eu já vi alguém cambaleando, ébrio, assoviando o hino da harpa cristã. Eu já vi alguém ébrio, nariz cheio de pó, e alguém dizendo: lá vai um, e adjetivá-lo de quaisquer nomes. Mas quando você vai falar de Jesus, ele diz: eu conheço, servia, eu era, eu fazia.
O diabo pensa que longe, 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 ele apaga a memória, mas não apaga. Aleluia. E o filho agora dá o brado. E esse brado é curador, porque é uma espécie de aceitação de responsabilidade. Escute bem, escute bem. Quando ele dá o brado assim, ó, levantar-me-ei. Aqui eu vou frisar e começo a finalizar. Quem grita? O garoto. O que ele grita? Levantar-me-ei. Ele não vai dizer assim, ó, cadê o pastor Odilon que não vem me visitar? Ele não vai gritar assim, ó, mas não tem um auxiliar lá da DEVEC, de tanto homem lá, cadê os homens? Não. Ele não vai gritar assim, cadê o líder da tarde da bênção, que ora por milagres e bênção e prosperidade e cura e libertação, cadê que não vem aqui? Não. Ela não vai gritar, cadê aquelas esposas daqueles muitos de pastores que ficam... Avisou para onde ia? Não. Foi mandado embora? Não. Saiu porque quis? Saiu. Então não pode se fazer vítima de situação que você mesmo criou. Pastor, por que Deus está falando assim comigo? Porque Ele é o teu Pai. E a mesma graça que te confronta, te conforta. E eu vim dizer aqui para alguém que o céu está aberto esta noite e a mesa do Pai ainda tem lugar para você sentar. Escute bem, eu começo a finalizar. Quando ele dá o grito dizendo: levantar-me-ei, irei ter com o meu. Ele não diz assim, ó, eu vou voltar porque eu quero o meu instrumento de volta. Eu vou voltar porque eu estou com vontade de pregar. Eu vou voltar porque eu quero o meu cargo. Eu vou voltar. Eu vou voltar porque eu quero o meu Pai. E fique tranquilo, depois que você querer estar, desejar, voltar para o Pai, você vai fazer as coisas do Pai, você vai realizar, é normal, mas uma coisa eu te digo, filho, o teu desejo tem que ser o Pai, e aqui o filho vem voltando. Quando o texto diz que ele está voltando nas entrelinhas, sabe o que o Espírito iluminou minha mente para dizer? Ó, perdeu tudo? Tudo. Ajuntando tudo, foi embora. E depois perdeu tudo. Perdeu honra, perdeu moral, perdeu alegria, perdeu os amigos. Mas uma coisa o diabo não tira. O quê? O caminho de volta para casa. O caminho ainda está aberto. Jesus é o caminho. Pastor, eu vim sem nada. Está recebendo tudo. Jesus é o caminho. Pastor, eu estava perdido. Jesus é o caminho. Eu estou sentindo graça para dizer isso para alguém. A porta da casa está aberta. O Pai está esperando. Tem lugar na mesa. E o caminho está proposto, dizendo: vem, vem, vem. Só que o vir de um garoto na parábola é muito vergonhoso, porque foi embora porque quis, gastou tudo, toda a herança. Eu fico imaginando a cena do garoto voltando para casa, sem nada, fédido, sujo, maltrapilho. Aí o texto diz que quando o pai o avistou de longe, o pai, ó, correu.
Aí você vai para a cultura judaica e percebe que um pai, um fazendeiro, um homem digno, um homem notável, que corre, isso é vergonha demais. Mas quando o pai o vê, o pai diz assim: não vai aguentar. Não, o garoto não consegue chegar até aqui, porque os olhares, os apontamentos vão bloqueá-lo, vão paralisá-lo, vai ser vergonhoso demais, ele não vai conseguir chegar. Vou fazer o seguinte, eu vou correr, porque aí todos os holofotes, todos os pré-julgamentos, todos os olhares, todas as desonras, vai sair do garoto, vai vir para mim, porque eu estou correndo, e quando eu correr, todo mundo olha para mim, eu alcanço meu garoto, coloco ele em mim, abraço ele e consigo voltar, consigo. Aí eu olhei e falei: Jesus, o que é isso? Na cultura judaica é assim, e para nós hoje, o Espírito Santo iluminou minha mente para dizer: só pensar, Otoniel, pense, quem desceu? Jesus. Eu suportaria? Não. A cruz não aguentava, é muita vergonha para mim, eu sou muito frágil para isso. Mas Jesus desce. Paulo escreveu isso, que tomando forma de servo, e na forma de servo se entregou à morte, e a morte de cruz. Eu estou falando com alguém. Jesus passou a vergonha que você não suportaria. Jesus suportou os pregos que você não suportaria. Jesus subiu no Calvário naquela questão vergonhosa e se entregou por amor a nós. Filho, o Pai está ali esperando na casa, é só voltar. Eu finalizo, você conhece o discurso. É tão interessante que quando ele vem com o discurso pronto, o pai o interrompe. Você vai perceber, leia depois em casa meticulosamente, que ele prepara o discurso, mas quando o pai chega, ele não diz o discurso todo, porque a graça é assim. O que, pastor? A graça sempre vai interromper os discursos de autopunição que nós temos. Me faz um dos seus jornaleiros. Não, irmão, não tem. Filho é filho. Traz o anel, traz a sandália, traz a roupa. Tudo isso tem significado profundo. Eu quero sintetizá-lo com honra. O filho tem honra de novo. Agora, escute bem. O que estava morto reviveu. Estava perdido, foi achado. Esses dias fizemos um culto na igreja, culto dos hinos antigos. Sabe aqueles hinos lá, que eu nem era nascido ainda. Aí um irmão disse assim: pastor, vou cantar um hino, e os nossos músicos aqui é tudo jovem, o hino é muito antigo, o senhor toca para mim? Eu falei: toco, que hino que é? Ele falou assim: é um hino tal. Eu falei: tá, vou tocar. Aí depois de muitos anos sem pegar o meu tonante, tem uma relíquia, um tonante de 1994. Eu peguei meu tonantezinho. Eu falei: que não quer? Ele falou: esse. Eu falei: rapaz, esse não é maravilhoso. E quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei dessa canção. Eu não vou cantar, eu vou tentar narrá-la para você, mas dá um tom, pelo menos. Dá um tom. Eu pensei que ele estava. Dá um tom. Opa, ele toca ali, senta lá e fica parecendo que ele está ali. É um negócio assim. Dá um tom para mim aí, maestro. Você deve ter uns 15 anos só. Esse não é antigo, viu? Dá um sol. 15 anos que toca na Devec, que sol. Olha só, os mais antigos aqui, vou lembrar, é daqui de São Paulo. Para o lar do Pai, o meu filho chegou. Traz bezerro, um banquete a ele entrego. E você que anda em rumo das chamas, o inferno é terrível, lugar de pavor. Segura, piano. Mas Cristo, mas está tudo sujo, pastor. Mas Cristo, mas está fedendo. Mas Cristo perdeu tudo. Mas Cristo está fédido. Mas Cristo está mancando. Mas Cristo te espera.
de braços abertos. Ó, vem sem demora andar com Jesus. Vem, batera, ó, vendo o Pai alegre chorou, vendo o Pai alegre abraçou. De novo para o lar do Pai. O meu filho chegou. Segura. Cadê o primeiro filho? Estou esperando você aqui. Alakalastondere-vassuria. Filho, eu estou esperando você aqui. Eu quero segurar nas mãos dos filhos que estão voltando agora. Cadê o primeiro filho? Vem, corre. Onde você está? Vem. Cadê o primeiro? Vem, que eu estou esperando você aqui. Eu quero orar por você agora. O Pai está aqui na casa. O Pai está aqui na casa. Onde você está? Vem, filho. Vem, filho. Vem. Vem que tem vida para você. Vem que tem banquete para você. Onde você está? Eu estou esperando você aqui no altar. Nós vamos orar por você agora. Vem, filho, vem, filho, vem. Vem que nós estamos intercedendo agora. Aleluia. Há uma graça de Deus aqui. Há uma graça de Deus aqui. Eu vou insistir mais por 1 minuto ou 2. Mas eu estou sentindo Jesus aqui dizendo para alguns filhos: vem. Hoje você não vai voltar na mesma. Hoje você não vai voltar na mesma situação que você chegou. Eu estou esperando você aqui agora. Rompe-se do teu lugar e venha, filho. Venha, filho. Venha, filho. É o casal? É. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Isso. Aleluia. 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 Eu vou insistir por mais 1 minuto. 1 minuto. Filho. Filho. O Pai te chama agora. Entra na intercessão comigo, que tem filho voltando. Eu estou sentindo Jesus aqui. Pastor, mas como é que vai ser? Só volta. Pastor, só volta. É que eu tenho os meus motivos, que um dia eu saí. Sim, eu respeito os seus motivos, mas eu não posso concordar que os seus motivos são maiores do que o amor do Pai dizendo: vem. 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 Eu poderia orar agora, mas eu vou lhe esperar por mais 40 segundos. Não que eu esteja limitando o tempo da... Não é o tempo da graça. É a ordem do culto. Onde você está? Igreja, fecha os teus olhos. Fecha. Fecha, que tem alguém com o coração acelerado agora. E o Pai está dizendo: é hoje. Vem. Corre. 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 Corre, que nós vamos orar. Onde você está? Onde você está? Filho, o Pai te ama.
há lugar na mesa e tem pão para você. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, diante do teu altar, este casal que se posiciona para uma aceitação do teu amor, do teu sacrifício, do teu senhorio, do teu evangelho. Senhor Jesus, reescreva uma história na vida deles por misericórdia. Tua graça e bondade os abraça esta noite. Que os pecados sejam perdoados, que haja confissão verdadeira e um comprometimento com o teu reino. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Eu quero convidar vocês agora para ler essas placas. Pastor, glória a Deus, aleluia. Obrigado, pastor Otoniel. Vocês que estão aqui na frente, são verdades para vocês. Aqui é a sua casa espiritual. Seja bem-vindo à família Devec. Deus tem uma nova história de vida para você. Parabéns, essa foi a melhor decisão da vida de vocês. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Nós queremos dar um presente da igreja para vocês. Segue aquele jovenzinho ali, ó. Você vai lá, recebe o seu presente e volta, e nós vamos encerrar o nosso culto. Será que você pode glorificar o Senhor? Eles estavam perdidos, mas foram achados para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Que noite abençoada, que noite profética. Quantos querem agradecer a Deus pela vida do pastor Otoniel? Quantos querem agradecer a Deus? Que palavra profética abençoada. Glória a Deus. Queridos, quinta-feira agora, Santa Ceia do Senhor Jesus. Você que é membro da nossa igreja, você não pode faltar. Você sabe muito bem que a Santa Ceia não é opcional, é uma ordenança que Jesus deixou para nós. A Santa Ceia, ela gera saúde espiritual. Como é importante a unidade do corpo, participar do pão, do cálice, juntos aqui. Então, quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui, tá? Estou sabendo que ali tem carne louca na Devec Café. Se você está com fome, já alimentou o seu espírito, pode passar ali e alimentar, porque na casa do Pai tem fartura de pão. Amém? Pão lá também. Glória a Deus. Bem, nós vamos iniciar agora no mês de maio. Esse é um projeto da nossa igreja que fazemos todos os anos. O projeto é Minha Casa Abençoada. Todos os sábados de maio. Pastor, eu gostaria de receber uma visita na minha casa. Você vai lá fora. Tem stand lá fora? Cadê a Ruth? Está aí? Está ali fora. Você pode pegar essa fichinha lá. Você vai receber uma visita de um pastor na sua casa. Fique tranquilo, em paz, que não é para tomar café e nem para almoçar. É só para abençoar a sua casa. Como é importante a presença de um homem de Deus. Declarar bênção sobre a sua vida, sobre sua família, né? Fazer uma oração na sua casa. É rápida a nossa visita, porque são muitas. Nós passamos 10 minutos, 15 no máximo lá. Uma palavra rápida e uma oração para abençoar essa casa. Tá bom? Se você quiser, é só preencher a ficha ali. Lá está dizendo tudo, e será um prazer estar com você na sua casa, tá? Jantar de casais, dia 12/6, dia dos namorados, lá no Buffet Fagundes. A inscrição está aberta também. Leva a sua esposa lá, varão. Investe na varoa. Eu tenho visto tanta gente querendo sacar sem investir nada. Vai pagar o jantar para a esposa lá, que vai ser uma noite abençoada.
Tá bom? Faça isso dia 12 de junho, em nome de Jesus. É só até aqui, mano. É tanta coisa que não é fácil, não. Amém, querido? Você quer glorificar a Deus por essa terça-feira abençoada? Você está levando a sua vitória? Essa palavra já é uma vitória. Você pode glorificar o Senhor Jesus aí com as suas palmas? Glória a Deus. Que culto abençoado. Muito obrigado, meu amigo pastor Otoniel. Respeito a unção que você carrega. Pastor de igreja, pregador da palavra de Deus. Glória a Deus. Que você tenha um restante de semana abençoada. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida, sua casa, sua família. Que Deus te guarde, te livre de todo mal. Que a boa e poderosa mão de Deus esteja sobre você, te levando em paz para a tua casa, te dando uma semana de bênçãos, de vitórias e de portas abertas. E que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na sua casa e nos seus negócios. Que a graça do nosso amado Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do nosso amigo Espírito Santo estejam sempre nos nossos lares, nos nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. Todo o povo de Deus diga: Deus abençoe vocês no nome de Jesus.